Eu gostaria de começar a minha mensagem com uma frase. E a frase, quem disse essa frase foi uma pessoa que nasceu em 1584. E faleceu em 1645. Quem disse essa frase foi Miyamoto Musashi. Quantos já escutaram falar aqui de Miyamoto Musashi? Algum japonês já escutou falar dele? Já escutou falar dele, pastor? Quem foi Miyamoto Musashi? Foi um grande guerreiro, verdade? Das espadas. Recordista. E olha o que ele disse. Você só pode lutar. You can only fight the way you train. Você só pode lutar da maneira que você é treinado. Nós só podemos lutar da maneira que nós somos treinados. O treinamento é muito importante. É maravilhoso o poder de Deus, cair no chão, levantar, rodopiar. E muitas vezes quando é o momento do treinamento, eu quero power. Eu quero ver o fogo do céu. Mas nós necessitamos ser treinados para lutar. Necessitamos do treinamento. Quando se falamos de liderança, eu busco muito treinamento, eu busco muito me aperfeiçoar. Leio, escuto, participo de reuniões no qual eu posso ser preparado. Existem muitos homens que falam muito sobre liderança nos nossos dias atuais. Tony Robbins, John Maxwell, entre muitos outros. Tiago. Mas se eu for me espelhar realmente numa liderança, quem seria essa liderança? Jesus Cristo. Foi um dos maiores líderes que existiu na face da terra. E temos muitos princípios que nós vemos na vida de Jesus que ele aplicou como líder. E em muitas delas, eu somente vou entrar em uma aqui rapidinho, só vou dar uma entrada, talvez, eu não sei se o Tiago vai falar um pouquinho a respeito de coaching depois, ou não sei o que ele vai ministrar, não sei o que o apóstolo Félix vai ministrar. Mas algo interessante da vida da liderança de Jesus é que ele prestava contas. Ele tinha um mentor. Seu pai era o seu mentor. É claro, eu não vou aqui explicar nenhuma dessas diferenças do que é um mentor, do que é um coaching, do que é um treinamento. Não vou explicar isso, não tenho tempo para isso. Nós temos que ter uma pessoa no qual nós podemos prestar contas. Uma pessoa que possa estar nos dando direção. Quando nós temos alguém para prestar contas, significa que nós temos alguém para estar nos ajudando a manter-nos focado aonde queremos chegar. Jesus prestou contas até o final, ele prestou conta ao Pai. Porque naquele momento difícil que ele falava, ele sabia onde que ele tinha que chegar, e ele precisava de alguém justamente falando assim: esse é o seu alvo, esse é o seu alvo. E naquele momento difícil assim, e agora? Continuo.
Mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Mas tinha que ter ali alguém para falar: não, esse é o seu alvo. そして彼が一番難しい時、私の願いではなくてあなたの願いが叶えられますようにという言葉の時に、誰かにこれがあなたの目標だよと言われなければいけませんでした。 Nós vemos a parábola dos talentos. 私たちはこの賜物の、お話があります。 Porque se fala na parábola dos talentos, vai ser dado talentos, そしてこの賜物タラントが配られます。 mas você vai ter que prestar contas. あなたはちゃんとこの責任を問われますよ。 Você vai ter que prestar contas dos talentos que te foram dados. 責任を問われます。 O nosso problema é que nós somos muito espirituais 私たちはあまりにも霊的ですから。 e nós nos nivelamos ao nível de そ Jesus. してイエス・キリストと同じレベルだと自分を勘違いして、 A minha cobertura é Deus. 私のカバーリングは神だ。 Não presto conta para ninguém. 誰にも責任を問われる筋合 A い。 minha cobertura, o meu Pai é Deus. 私の父は神。 Seja sincero, é conveniente. 皆さん、それは便利でしょ。 É conveniente eu falar que é Deus, porque quem vai falar alguma coisa para mim se eu estiver equivocado, se eu estiver saindo do meu alvo? 私が間違ってたら誰が私にそれは間違ってるって言うんでしょう。 Já escutaram falar de um homem? Ele não tem muito dinheiro, mas algumas pessoas já escutaram falar dele. この人の話を聞いたことはありますか？彼はあまりお金持ちではありませんが、 Bill Gates. ビル・ゲイツです。 Já escutaram falar de Bill Gates? 皆さん、ビル・ゲイツを聞いたことがありますか？ Para aqueles que gostam de comunicação, tem 情報が好きな人は eu não sei se é um evento, não sei como que se chama TED, TED. TED というテッドがあるんで E Bill Gates deu uma palavra nesse TED. す。そしてビル・ゲイツはテッドで Ele diz assim: todos necessitamos um coach. 私たち全員はコーチが必要だ。 Bill Gates está falando, um homem que é milionário, bilionário, tem muito dinheiro. Não vou falar milionário porque igual. ビル・ゲイツです。ビル・ゲイツは本当に大金持ちです。億万長者です。 Porque eu não quero ser processado. Se eu falar que é milionário, eu posso ser processado. 私が彼のことをお金持ちって言ったら、撃たれるかもしれませんので。 Donald Trump está processando um jornalista porque chamou ele de milionário. Ele falou que ele é bilionário, não é milionário. ドナルド・トランプ氏はある人を訴えてるんです。彼のことをお金持ちって言ったら。 Um homem que é bilionário 億万長者の方は fala que todos nós necessitamos de um coach, necessitamos de um mentor, necessitamos de alguém. コーチや誰かを私たちに誘導してくれる人が必要だと言うんです。 Como eu falei, eu só queria dar uma pincelada nisso. Todos nós necessitamos de alguém nos cobrindo, alguém que possa estar nos mentoreando, nos dando um coaching. これだけで言いたかったんです。私たち全員は、誰かに責任を問われなければいけない。 Mas algo que me impressiona muito na liderança de Jesus イエス・キリストのリーダーシップで私は本当に感動するものがあるんですが、 é que Jesus era um mestre da comunicação. イエス・キリストは、コミュニケーションのリーダーだったんです。 Jesus era um mestre da comunicação. 彼はコミュニケーションのリーダーだったんです。 O Tiago disse algo aqui quando estava falando, quando ele estava dando fazendo a sua participação, sua instrução. 彼の、講義の時に Ele disse: informação é poder. そして彼は言うんです。情報は力だ。 Informação é poder. 情報は力です。 E nós temos que ter habilidade, aprender a comunicar. 私たちは、コミュニケーションを取る、能力がなければいけません。 Somente porque eu estou com esse microfone na mão falando para vocês não significa que eu estou passando realmente o que eu quero passar para で vocês. 私がマイクを持って喋ってるというかと言ってるからといって、私が全部言いたいことを皆さんに言ってるわけではありません。 Toda pessoa tem que ser um bom líder, não importa se você é um líder na igreja, no seu trabalho ou dentro da sua casa, você tem que aprender a se comunicar. 全ての人、良いリーダーというのは教会だろうと家だろうと、あなたはコミュニケーションを覚えなければいけません。 Os problemas que nós enfrentamos em nossa casa, em nossa igreja, e no trabalho, nas nossas amizades, é justamente por não sabermos nos comunicar. 私たちが会社や、家、そして教会で通る問題というのは、私たちがコミュニケーション能力がないから通る問題なんです。 Nós temos que aprender, nós temos que buscar a ter essa arte, aprender realmente a ser bons comunicadores. 私たちは、良いコミュニケーターにならなければいけません。
Eu estou tentando lembrar essa palavra em português. Eu não sei se alguém pode me ajudar. Mastering the art of communication. Não é como seria mastering? Como que ser como especialista na área de comunicação, ser uma pessoa realmente perfeita, hábil na arte da comunicação. Peter Ustinov disse essa palavra. Peter Ustinov. Ustinov. Yeah, Peter San. Peter San. Peter San, Gustavo San, Sérgio San. Ele disse assim: comunicação, prestem atenção, comunicação é a arte de ser entendido. Comunicação é uma arte de ser entendido. De tudo que eu estou comunicando, vocês estão entendendo. O que eu vou mostrar para vocês durante esse treinamento, essa instrução, é que nós falamos muito, mas não somos entendidos. Como pastores, nós falamos, e depois você pergunta: mas por que ninguém entendeu? Porque nós não nos comunicamos correto. Falamos com os nossos filhos, mas não somos entendidos. Em Mateus 13:3, aí em Mateus, todo o capítulo 13, nós vemos um ensinamento muito forte a respeito da comunicação. Em Mateus capítulo 13, versículo 3. Mateus capítulo 13, versículo 3. Mas Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Jesus falou muitas coisas por parábola. Talvez nisso você vai falar assim: como que ele era um mestre da comunicação e falava por parábola e muitas pessoas não entendiam? Eu já vou chegar ali. Me aguenta um momentinho, eu vou explicar a arte da comunicação, o que ele fez para cativar algumas pessoas. Mas só para nós entendermos algo aqui, quando nós comunicamos somente em parábolas ou em um outro linguagem, as pessoas não vão entender. Alguns casos não entendiam Jesus, mas Jesus estava sabendo a quem ele queria comunicar. A comunicação, prestem atenção. A comunicação não é para nós, não é para o comunicador, mas é para a audiência. Entenderam isso ou não? Eu vou repetir. A comunicação não é para o comunicador, é para a audiência. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Quando um líder, uma pessoa que está se comunicando, fala palavras difíceis, fala um idioma que ninguém está entendendo o que ele está dizendo, está dando revelação que fala assim: uau, que revelação, mas ninguém entendeu nada. Na verdade, o que ele está fazendo é levantando o seu próprio ego. Ele pode impressionar as pessoas por toda a sabedoria, ou por toda a revelação que ele tem, melhor dizendo, não sabedoria, revelação, mas não haverá uma mudança.
Eu me lembro quando eu era recém-convertido. 私がクリスチャンになりたての頃、 Chegou um homem na igreja ある人が教会に来たんですね。 e ele era conhecido como o Homem Bíblia. そして彼は聖書人間として知られていました。 E ele pregava, そして彼はメッセージ mas ele falava mais dele e da habilidade que ele tinha de conhecer a Bíblia で彼はメッセージしていたんですけれども、自分のことばっかりと自分がどれだけ聖書を知ってるかっていう話ばっかりで do que outra coisa. 他のことは言いませんでし E ele falava no meio da reunião, ele falava assim: た。今日礼拝中に fala aí, busca aí qualquer livro. Pegava uma pessoa, pegava o Silas aqui, 例えば誰でもあなたって言って、 busca um livro da Bíblia, um capítulo e um versículo. あなたの好きな章と好きな本の箇所を見つけてください。 Lê para mim. 読んでみてって。 E ele começava a ler. で読み出す。 E talvez a pessoa não percebia que tinha uma vírgula. でそこで点があるって気づかないから。 E lia direto sem dar a pausa. 例えば点を読まないでそのまま続けて読む。 Não, 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 para aí. 彼はそこに止まって、 Tinha uma vírgula. そこに点があるでしょ。 Você leu direto. あなたはそのまま E 読む。 todos, uau, ele sabia que tinha até uma vírgula. みんなうわー一点かもしれない。無駄も見る。 E que? E que isso tem a ver comigo? それは私に何の関係があるんですか。 E muitas vezes, mas preste atenção, talvez nós não chegamos nesse nível, 私たちはそのレベルまでいかなくても、 mas muitas vezes nós estamos falando um idioma 私たちはある言語で喋っているのに que ninguém entende. 誰も理解してない。 Não, é que eu tenho que pregar revelação, あと解かしはメッセージしなければダメだ。 mas não vai ter mudanças. でもそういう人の人生を変えないんです。 Eu acho que eu não estou me comunicando direito. で多分コミュニケーションがうまくできてないかもしれません。 Não é somente como você diz, mas como você diz. あなたがcomo você diz。 Isso, não é somente o que você diz, mas como você diz. あなたが何を言ってるのではなく、どのように話しているのかに問題。 Não é o que eu estou dizendo, mas como eu estou passando a informação, como eu estou me comunicando com vocês. あなたが私が何を話しているのかではなくて、どのようにして皆さんとコミュニケーションを取っているかに鍵がある。 Explico o que eu quero dizer. 私が何を言いたいかというと、 Educador que não é um bom comunicador, 教育者があんまりよくコミュニケーション取れないと、 ele toma algo simples 彼は単純なものを e faz isso ficar complicado. すごく難しくするんです。 Educador, ele pega algo que é tão 教育 simples 者はすごく単純なものを e ele consegue complicar tanto それをあまりにもややこ que し quando ele termina de falar, い言い終わった後に o que ele disse? 何ってなるんです。 Agora comunicador, ele toma algo que é complicado そして、コミュニケーションのもの、難しい、ややこしいものを e ele faz ficar simples. 単純にするんです。 Nós, como líderes evangélicos, falando como pastores líderes, 私たち牧師リーダー、そして宗教的なリーダーの皆さん、 nós não estamos aqui para complicar a vida das pessoas que estão nos escutando, 私たちは、私たちの聞き手の人生をややこしくするためではなく、 mas sim simplificá-las para que possam obedecer e que possam fazer a diferença. もちろんややこしいものを簡単にして彼らがそれを従うことができて変わることができるように教えなければいけません。 Verdadeiro comunicador quer alcançar a audiência. 本当のコミュニケーターというのは、聞き手を勝ち取りたいんです。 Verdadeiro comunicador, ele quer comunicar ao ponto que eles possam entender e praticar. 本当のコミュニケーターというのは彼らが理解してそれを行動に移すところまで持っていきたいんです。 Para ter resultado numa comunicação, numa boa comunicação, 良いコミュニケーションに結果を残すためには、 na comunicação nós temos que ter でコミュニケーションが私たちは credibilidade. 信憑性がなければいけない。 Comunicação vai muito mais além do que eu estou falando aqui, do que somente コ palavras. ミュニケーションというのはあなたがただ言葉を喋ってるだけではなくて、 Para chegarmos a um resultado, eu tenho que ter credibilidade na minha comunicação. 正しい成果をもたらすためには、信憑性がなければいけないし、 Eu tenho que ter uma clareza no que eu estou falando. はっきり
物事を言わなければいけないし、 E falando como espiritual na igreja, eu tenho que ter, claro, a unção, eu tenho que ter a autoridade de Deus. 私は教会に向けて話すときには油注ぎ、はっきりと神様の権威を持っていなければいけない。 Porque não adianta nada eu, como um líder espiritual, querer passar, リーダー、霊的なリーダーと posso ser um bom comunicador, mas se eu não tenho a unção, não tenho essa autoridade, vai faltar algo, vai ficar algo no meio do caminho. 良いコミュニケーターであったとしても、その油注ぎ、その権威がなかったら途中でなくなってしまうんです。 Presta atenção, para uma comunicação ter resultado, ter uma mudança, tem que ter credibilidade, clareza e, claro, a unção. で、コミュニケーションが成功するためには信憑性と、はっきり明らかに物事を話すのと権威がなければいけません。 Pastores, 僕先生たち、 coloque seus cintos de segurança. シートベルトを締めてください。 Quantos que não são pastores, mas que escutam um pastor, talvez é um líder, somente escuta um pastor? Espero que não aconteça aqui. で、ここでは決して起きていないと思うんですけれども、 Quantas vezes eu já escutei falar que fala assim, essa pessoa prega muito bem, あの人はすごく良いメッセージをするんですが、 mas eu não acredito em nada do que ele está あい falando, つの信じてる、あいつの喋ってることを一個も信じない。 porque ele não vive o que ele 彼 fala. は言ってることを生きてないから。 Eu posso comunicar algo tão tremendo para a sua vida, あなたの人生に素晴らしいものを、教えても、 mas se eu não tenho a credibilidade para isso, そのための信憑性と talvez não vai fazer uma mudança na sua vida, porque você vai me olhar e falar assim, mas não tem 信憑性がな resultado. かったら、あなたの人生は変わらないんです。あなたは私を見て、なんだ、何も変わらないじゃないか。 O que é persuasivo na comunicação, コミュニケーションで o que é persuasivo é o caráter de quem fala e não a sua linguagem. コミュニケーションで人を誘導するためには、その人の喋ってる人の性質がそれを変えるんです。 Quem disse essa frase foi Menandro. Somente estou repetindo a frase, agora eu vou explicar. で、これはある方の一行なんです。 Então Menandro disse, o que é persuasivo numa comunicação コミュニケーションで誘発されるものは、 é o caráter de quem fala, 喋ってる人の性質なんです。 não a sua linguagem. 彼の喋り方ではないんです。 É justamente a credibilidade. これが信憑性です。 Eu posso falar em qualquer tipo de língua, 私は、どの言語で喋っても、 mas se eu não tenho um caráter, 私がいい性質、いい性格をしてないから、 eu não tenho uma influência. 私は人に影響を与えることができない。 Eu não vou poder te influenciar para você viver esses princípios do que eu estou falando. 私はあなたに、影響を与えることができないです。喋ってることをあなたが生きるため。 É o que acontece tirando a igreja dentro de casa. 家にも起きます。教会から少し離れましょう。 O pai está com um cigarro na mão e fala para o filho, filho, não fuma porque fumar faz mal. パパはタバコを吸いながら、息子よ、タバコ吸ったら体に悪いんだよ。吸ってるよ。 Estão comigo? 皆さん聞いてますか？ Nós vamos ver que muitos se comunicam, muitas pessoas falam, で、多くの人たちは喋りますけれども、 mas muitas vezes não há um resultado. 結果がもたらされている。 Bom líder, nós temos que querer buscar ter resultados. 良いリーダーというのは結果を求めなければいけません。 Nós vemos uma diferença, eu faço um paralelo com a liderança ou a comunicação dos fariseus com a comunicação de Jesus como um líder, como comunicador. リーダーを区別するときに私はこれを見るんですね。パリサイ人とイエス・キリストのコミュニケーション能力。 Nós vemos que os fariseus, eles se comunicavam de tal maneira, mas era para formar religiosos. このパリサイ人が彼らはすごい形で喋るんですけれども、これは宗教家を生み出すための喋り方だったんです。 Os fariseus tinham uma instrução, eles instruíam de tal maneira パリサイ人にはすごく高い学力なんだか忘れてた学力があって、彼らは que quando as pessoas conseguiam entender o que eles falavam, 人々が彼らが喋ってることを理解するときに eles transformavam essa pessoa num religioso. 彼らはその人を宗教家に変えていたんです。 Não eram todos que conseguiam entender, 全員が理解できるわけでは e ない。 aqueles que conseguiam entender で理解できる人たちは se tornavam religiosos. 宗教家になってしまう。 Diz a palavra: 聖書には ai de vós, doutores da lei e fariseus,
Hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçais ensinais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severos. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajam por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno que vós. Mateus 23, 14 ao versículo 16. Eu li Mateus capítulo 23, versículo 14, versículo 15, e eu não li o versículo 16, já pulei aqui. Então fala que eles viajam, eles andam, eles tentam encontrar alguém que consiga entender o que eles estão falando. E quando eles conseguem eles fazem mais religiosos do que eles. Infelizmente, em muitas igrejas estão assim hoje. Em vez de instruirmos ou comunicarmos de uma maneira para serem revolucionários, transformadores, estamos fazendo religiosos. Ao contrário, a comunicação de Jesus formou revolucionários. A comunicação de Jesus formou world changers, pessoas que mudaram o mundo. A comunicação de Jesus era para mudar uma cultura para a cultura do reino. Não para uma religiosidade, mas para uma cultura do reino. Diz em Mateus capítulo 7, versículo 28 e versículo 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quando Jesus falava, Jesus tinha credibilidade, Jesus tinha clareza, ele falava simples, da maneira que as pessoas entendiam, e tinha, claro, a autoridade, a unção. Em Mateus 13, todo o capítulo 13 nós vemos um ensinamento de comunicação. E aqui nós vemos umas regras da comunicação que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Nós vemos que na comunicação de Jesus em Mateus capítulo 13 teve um começo forte, um começo que chamou a atenção, que cativou. Somente um tema. Me escutaram? Um tema. Uma linguagem simples. Tinham uma foto familiar, algo que eles conectavam. Ele tinha um objetivo claro no que ele estava se comunicando. E teve automaticamente uma resposta do coração, não somente intelectual, mas do coração. Nelson Mandela disse essa frase: se falares a um homem numa linguagem que ele compreenda,
人が理解できる言語で話したら、 a tua mensagem entra na sua cabeça. あなたの話していることは彼の頭に入ります。 Se lhe falares na sua própria linguagem, 彼らの言語そのもので話したら、 a tua mensagem entra-lhe diretamente no 彼 coração. らの心に直接入るのです。 Eu posso falar uma linguagem que talvez vocês compreendam. 皆さんに理解してもらえるような話し方で話すことが Vai entrar no seu intelecto, na sua あ mente. なたの知恵、あなたの頭の中に入ります。 Mas se eu falar numa linguagem sua, でもあなたの話し方で私が話せば entra no seu coração. あなたの心に入るのです。 Ontem o que eu fiz a respeito com os matrimônios で昨日の、夫婦会で話したことは foi proposital. あれはわざとです。 Deus falou comigo, 神様は私に mas tinha um propósito claro. ではっきりとした目的があった。 Muitas pessoas pensam, não, para comunicar algo você tem que pegar um microfone e estar meia hora, 1 hora falando. で多くの人たちには、何かコミュニケーションするときには、マイクを取って30分1時間喋らなければいけないと思って。 Mas quando eu falei para vocês, vocês escrevam a sua pergunta, で私は皆さんあなたの質問を書いてくださいと言ったときに、 eu comecei a falar a sua linguagem. あなたたちの言語で話したんです。 E eu comecei a entrar no seu coração, であなたの心に入る。 não somente na sua mente. あなたの頭だけではなくて。 A nossa mensagem, Jesus nos ensina aqui que a nossa mensagem tem que começar com um começo forte. Nós temos que cativar as pessoas desde o princípio. 私たちのメッセージは最初は力強いものでなければいけません。最初の心をわしづかみにしなければいけない。 Algo que é meu particular, これは私の個人的な考えです。 é a comunicação. Eu amo a comunicação. Eu 私はコミュニケーションを愛して busco como me aperfeiçoar, como eu mencionei. で自分をもっと良くするために努力しています。 Estou fazendo um programa de televisão num canal em Houston. でヒューストンで私はテレビ番組に出演していますが、 Depois que passa o programa no canal de televisão, eu estou subindo nas redes sociais. でこのテレビ番組が終わった後、私はもう SNS とかに入り、 Encorajo a todos vocês que assistam. で皆さんもぜひ見てください。 Assistam, compartilhem, me ajude nisto. で皆さんこれを手伝ってくださ Mas por que eu estou falando isso? い。でなんでこれ言ってるんでしょうか。 Eu não quero somente fazer um programa. ただのテレビ番組を行うだけではなく、 Eu quero que esse programa tenha um efeito na vida das 人 pessoas. 々の人生に影響を与えてほしいんです。 Eu tenho 25 minutos para fazer o programa. テレビ番組は25分しかありません。 Então eu tenho que ter justamente esses pontos. Eu tenho que ter uma entrada forte. 私は最初に力強い入り方をしなければいけない。 Se vocês olharem meu programa, 私の番組を見たら、 eu sempre inicio o meu programa de uma maneira pessoal. 私は個人的な入り方で番組を始めます。 Uma camarazinha, minha mão aparecendo. ちっちゃなカメラで自分の手を映しながら、 Isso tudo é proposital. わざとなんです。 Coloco lá a mãozinha. Olá, nós estamos começando nosso programa. Vai começar hoje assim, 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 assim. で今日番組始まるよ。今日の献立はこうやってこういうことをやります。 Cativando as pessoas a escutarem. 人々がそれを聞くために彼女たちの心をつかむ。 Para que elas possam realmente saber, uau, vai estar bom. あ、これはいいんじゃないと思わせる。 Um tema. 一つのテーマ。 Vocês já escutaram comunicadores ou pregadores 皆さんはコミュニケーターとかメッセンジャーを聞いたことありますか？ que começa falando da arca? 彼らは、船の話をしだして、ノアの箱舟、 E termina falando dos chifres que existem lá em Apocalipse. そして最後には白くの角の話をしているんです。 A pessoa aí está falando e fala isso e fala daquilo. でこう始まってあーって言い出して、 Daí termina a reunião. で終わった後、 E grita. 教会が爆発します。 E as pessoas saem da igreja. で人々は教会から出た時、 Foi forte! Uau! で素晴らしい。 O que ele falou? 何だったっけメッセージ。 Não tem uma mudança. 何も変わらないじゃない。 A comunicação é justamente para levantarmos pessoas que vão transformar, que vão revolucionar, que vão fazer algo. コミュニケーションというのは人々が革命を起こすために彼らを立ち上げるためなのです。Um tema.
一つのテーマ、 Fica no seu tema. そのテーマにとどまって、 Eu entendo que às vezes você está falando entre uma história, você fala em história, conta piada, mas volta no tema. 話してる時にちょっと道はそれますけど、戻ってきてください。Please。 Uma linguagem simples. 簡単な言語で。 Dos pregadores que vão pregar no Kingdom Generation em Houston, ヒューストンのキングダムジェネレーションでメッセージする一人は、 ele tem umas revelações muito fortes. 本当に強い時明かし、 São boas, não, são boas 本 revelações. 当にいい時明かしなんです。 Ele acabou de assumir uma outra igreja 彼は、また一つの教会の長になったんですが、 e ele falou comigo esses dias e falou assim: Gustavo, そして彼は、ムスタバさん、 eu estou mudando o meu, não o meu estilo, mas eu estou mudando a maneira que eu tenho que pregar para 私の eles. メッセージの仕方が変わってきてるんだよ。 Eu estou pregando algo tão básico, tão básico. あまりにも単純なものを、 Mas eu estou vendo que está revolucionando a igreja. Eles estão entendendo, eles estão fazendo. 彼らはそれを理解してそれを行っているんです。 Porque o que eu estava falando eles não entendiam. でも私が前話してたことを彼らは理解しなかったから。 Eu entendo, se nós estamos com pastores, com líderes, pessoas que têm uma maturidade a mais na palavra, ok, entregaram uma boa revelação. 私たちは牧師の集まりとか、もう少し熟したクリスチャンと一緒にいるならば、難しい解き明かしをしてもいいですが、 Mas mesmo assim nós temos que ter uma linguagem simples que possam compreender. 彼らが理解できるような簡単なものを言われる。 Uma foto familiar, algo que eles entendam da história que você está あ falando. なたの話しているものに彼らが親近感を湧くようなものがなければいけない。 Faça eles se conectarem com algo. 彼らとそこをつながるようにしなければいけない。 Porque a parábola do semeador, これなぜ種まくものの例えなのでしょうか。 com quem Jesus estava falando, イエス・キリストはどのような人に話してたんでしょうか。 ele tinha que falar uma linguagem, uma foto, algo familiar que eles pudessem compreender, entender, assimilar. 彼は、もうあの人たちが理解してそれを吟味することができるようにしなければいけないんです。 Que me importa, o que eu poderia falar de muitas histórias, mas talvez não tenha nada a ver com a foto familiar de vocês. 私は多くの話をしても皆さんが親近感湧かなかったら、 Quando eu falei a primeira frase, 例えば私が最初に一行話した時、 de quem era a pessoa? 誰だったっけ？ Era daqui do Japão. 日本の人です。 Automaticamente foi uma foto familiar para muitos 自動的 japoneses. に多くの日本人はもう親近感を湧いたはずです。 Já assimilaram, uau, lutar, あ、武道館、 bom treinamento, あ、いい訓練、 foto familiar, algo familiar. いかがですか？親近感。 Agora preste atenção nisso. で、皆さんこれを聞いてください。 Objetivo claro. はっきりとした目的。 O que você quer alcançar quando terminar de falar? メッセージ終わった後、どこにたどり着きたいんですか？ Qual é a sua intenção? Qual é o seu objetivo? Você vai parar diante do seu filho, diante dos seus empregados, diante dos filhos espirituais na igreja. Qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar quando terminar de falar? あなたは自分の子供たちから、そして教会の役員の前に立った時に、終わった後に何を話したいんでしょうか？ Temos que ter um objetivo claro. はっきりと目的がなければいけません。 Estão comigo? 皆さん聞いてますか？ Tá um silêncio aqui, não sei o que está 静 acontecendo. かになってるんで伝わる。 Tá forte, forte, forte. Tá lá no fundo. Se nós fizermos tudo isso, o que vai acontecer? 私たちがこれを全部やったらどうなるでしょう？ Nós vamos ter uma resposta do coração. 私たちは心の答えをもたらします。 Vamos ler agora sim a passagem, Mateus capítulo 13, e vamos entender por que Jesus falava por parábolas. E você, mas algumas pessoas não entendiam o que Jesus está falando. Jesus sabia o que estava fazendo. マタイの13章を読んでいきましょう。多くの人たちはそれを理解できなかったと言っていますけれども、イエス・キリストは何をしているのか分かっていたんです。 Jesus fala por parábolas. イエス・キリストは例えを使って話します。 Escutem isso. 皆さん聞いてください。 Muitas pessoas não entenderam. 多くの人たちは理解できなかったんです。 Então não foi um bom comunicador? じゃあいいコミュニケーターじゃないじゃん。 Vamos lá. 違います。 Jesus volta, está com seus discípulos agora. 弟子たちと一緒。 E no versículo 10, 10節では、 os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? 弟子たちはなぜ彼らに例えを使って話すんですか？ Ele respondeu: a vocês
foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. 11節でイエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。 Presta atenção aqui. 皆さんよく聞いてください。 Como se sentiram os discípulos? 弟子たちはどのように感じたでしょ Como se sentiram? うか。どのように感じたでしょう。 Importantes, especiais. Fala assim, uau, o que é? Eu quero te escutar. あなたが聞きたい。 Cativou, Jesus sabia o que estava fazendo. イエス・キリストは何をしているのか分かっていたんです。 Quando Jesus fala isso assim, para vocês イエス・キ é リストは言うんです revelado. お前らには奥義が。 Eu quero escutar. Eu quero escutar. 聞きたい。 Coisa linda, né? Continua dizendo. そして彼は続けて言うんです。12節。 Versículo 11, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mudando uma cultura do reino, mas a eles não. A quem tem será dado, 12。 e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e não entendem. 14。 Versículo 16. 16節に飛びます。 Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que Jesus está fazendo? イエス・キリストは何を言ってるんでしょうか。 Eu quero mais. Não é somente esses que não escutaram Jesus, os profetas queriam escutar Ele. 預言者たちも彼の声が聞きたかったのに。 Estar ainda cativando ainda mais o interesse. わしが見せるんです。 Jesus tinha um objetivo claro. イエス・キリストははっきりとした目的がある。 Jesus tinha um foco. イエス・キリストはもう Ele falava para a multidão, mas ele estava focado. Esses 12 aqui. 彼はもう群衆に話していたけれども、あの12人。 São esses 12 que vão continuar a passar a comunicação. この12人がこの後続けるんです。 Falamos para uma multidão, 私たちは群衆に話しかけるけど、 mas nós temos que estar passando a comunicação, às vezes privado, para alguns que vão continuar transformando. そして変え続ける者にはまた個人的に教えなければいけないんです。 Então Jesus começa a dizer: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. そして、彼は続けて言うんです。 Depois de tudo o que Jesus disse, イエス・キリストが言った。 eles estavam sedentos querendo escutar. 彼らもイエス・キリストを聞きたくてしょうがなかったわけです。 Então fala a respeito da comunicação, que cai no caminho, que cai num lugar, cai em outro lugar. 話が出ますね。ある地に落ちてこういう地に落ちて。 E termina dizendo assim, そして versículo 23. 23節。 E finalmente, そして o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. 23節読みました。 Quem os discípulos queriam ser? 弟子たちは誰になりたかったでしょうか。 Jesus fala: イエス・キリストは a vocês é revelado. Esses de fora não, a vocês é revelado. 友達じゃなくてあなたたちに。 Jesus fala assim: sabe que até os profetas queriam ouvir e ver o que vocês estão vendo e não viram. Eles queriam e vocês podem. 見ているものを見たがっていたんです。彼らはダメだったけどあなたは。 É assim, uau. 彼はわ Então Jesus fala da parábola. お。そしてイエス・キリスト Cai na terra, cai na pedra, é infrutífero. でこの実が実らない。 Mas aí fala, mas quando cai na boa terra, でも良い土に落ちて。 quando a palavra, essa comunicação que eu estou passando, cai numa boa terra, 私今話していることが良い土に落ちたら。 vai frutificar, vai dar frutos de 100, これ100 70 倍、70倍、 e 30 por um. 30倍。 Come on, vamos lá. ね。 O que você acha que eles queriam ser? 彼らは誰になろうと思っていたでしょうか。 Quem eles queriam ser? 彼らは誰になろうと思ってい Meu amado, eu quero ser esse que dá 100 por um. た。 Ele revelou para mim, ele falou para mim, eu sou especial. 言ってくれたんだ。俺は特別100倍になれる。 Eu quero ser esse.
Objetivo claro. はっきりと目的を伝える。 Jesus sabia que dentro de um tempo ele ia. イエス・キリストは言ってたんです。 E ele, 知ってたんです。 e ele precisaria de alguns para 彼 continuar は行かなきゃいけない。 expandindo, falando do reino, falando do que Jesus tinha ensinado. 彼の代わりに話す人、そして御国のことを話す人が必要。 Tinha um objetivo claro. はっきりとした目的を持っていたんです。 Vemos em Atos capítulo 2, o apóstolo 2章。 Pedro, não vou ler, o apóstolo Pedro se levantando, se comunicando, ペトロが立ち上がってコミュニケーションを取っている。 as pessoas sendo salvas. そして人々は救われるようになり、 Mas agora Pedro está numa situação um pouco diferente. ペトロは別の、今場所にいるんです。 Pedro se apresenta diante de pessoas que são muito estudadas, muito educadas, ペトロは本当に学力の高い人たちのところに行っているんです。 conhecedores da palavra, instrutores, もう教育者だったんです。 doutores da lei. これは彼は立法学者だったんです。 E Pedro começa a falar, ペトロは言うんです。 começa a falar. 言うんです。 Quando Pedro termina de falar, ペトロが言った後、 em Atos capítulo 4, 使徒の4章、 no versículo 13, quando ele está diante do Sinédrio, 彼が議会議員、 Atos 4 capítulo 13, 使徒の4章の13節。 vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 4章の13節を読みました。 Jesus sabia o que ele estava fazendo, a quem ele estava se comunicando. イエス・キリストは分かっていたんです。どこに彼らを連れて行くか。 Eram homens comuns, simples, 彼らは単純と無学の mas a comunicação chegou no coração. でもコミュニケーショ Eles sabiam agora o que tinham que fazer. ン。もうどうすればいいか。 E quando eles se apresentaram diante do Sinédrio, o seu speech, o seu discurso foi tão そ forte して彼らのスピーチがあまりにも強いものだったの。 que esses homens reconheceram. 彼らは Eles disseram assim, vendo a coragem de Pedro e João, perceberam que eram comuns e sem instrução, mas a comunicação deles era powerful, era forte, tocava. 彼らはペトロとヨハネの大胆さを見て、また2人が無学な普通の人であるのを驚いたが、2人がイエスと共にいたのを分かったんです。 E ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com 彼らはイエ Jesus. ス・キリストと共にいたということが分かったんです。 Nós temos que aprender a nos comunicar. 私たちはコミュニケーションを覚えなければいけません。 Bom líder tem que aprender a se comunicar. 良いリーダーはコミュニケーションを覚えなければいけません。 Eu já passei mais do que o meu tempo. 私の時はもう過ぎてしまったんです。 Jesus soube passar para os discípulos o que ele queria. イエス・キリストは自分の弟子たちに自分が伝えたかったことを伝えました。 Não me recordo se é Atos 17 ou Atos 19. Atos 17. 使徒の17章。 É Atos 17. Atos 19 é em Efésio. Atos 17 diz 使徒の17章。 que as pessoas falavam, estes 彼らは que estão transtornando o mundo 彼らは世界を揺るがし chegaram também aqui. またこっちに来ている。 Coisa linda. A nossa visão 私たちのビジョン、 não é levantar religiosos, 宗教家を立てるから、 é levantar pessoas que transformam o mundo. 世界を変える人たちを立ち上げる。 Aprendamos a ser bons comunicadores. Fica de pé no seu lugar. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo maravilhoso que estivemos na Tua presença. 本当に感謝します。あなたの時を感謝します。 Obrigado por instruir-nos, Senhor. 私たちを教えてくださってありがとうございます。 Senhor, sabemos que temos muitas batalhas, muitas lutas diante de nós, 私の前にあることを知っています。 mas queremos, Senhor amado, estar preparados. 私たちは準備がしたい。 Queremos estar bem treinados. 本当に準備したいんです。 Foi uma frase muito verdadeira o que disse esse japonês. 本当にこの日本人が言ったことは本当に真実。 Nós somente podemos lutar da maneira que fomos treinados. 私たちは訓練された通りにしか Por isso queremos nos preparar melhor.
ですから私たちも Por isso queremos ser treinados もっと訓練されたいです。 para poder lutar toda a batalha que o Senhor coloca diante de nós. 私たちの前に置いてくれた戦い、 Ensine a cada um de nós, ensina a cada pai, a cada mãe, a cada pastor, 全ての牧師の人たち a cada empresário, a cada empresária, 事業 a 家、 cada filho, 全ての息子や娘、 a poder nos comunicar, 私たちがコミュニケーション、 aprender a arte da comunicação, 私たちがコミュニケーションの能力を、 para poder passar com um objetivo claro 私たちがはっきりと目的 o que を realmente queremos alcançar. 自分の行きたいところに、 Obrigado por essas vidas, Senhor. 本当にこの人生を感謝します。 No nome de イエ Jesus. ス・キリストの皆によって Amém. 祈ります。 E amém.